Eu posso ter tudo o que eu quiser, desde que eu não precise. Meio um paradoxo, né? Por que não precise? Porque se eu preciso, eu não tenho. Se eu não tenho, eu crio mais do que eu não tenho. Vamos mais longe para fazer o bingo. Tudo aquilo que tem resistência, que eu estou resistindo, eu preciso muito, eu tenho apego, eu tenho controle, eu tenho ansiedade. Ansiedade é frequência de quê? Falta. Uau. Tá, pra gente ir por partes, assim. Tem muitas coisas que você falou que eu acho que dá pra gente ir muito além ainda. Eu acho que a linha é muito tênue entre você ter fé e você não soltar, né? Você acreditar tanto e você, tipo, já tá aprendendo aquele negócio. Como é que a gente identifica essa linha? Não pode ter obstáculo. Se eu não pode, assim, ó, para materializar, para você tornar algo real, você precisa ser o que você quer ter. Vamos para uma frase. Você pode cocriar o que você quer? Teoricamente, não. Todo mundo vai dizer sim, e sim, você pode. É só uma metáfora. Para eu chegar na outra frase, quer dizer o seguinte: você pode cocriar o que você quer? Não. Você cocria o que você é. Então eu preciso me tornar abundante antes de ser rico. Eu não tenho como ser rico com uma mentalidade, um sentimento e um comportamento pobre, de escassez, de falta, porque falta cria falta. Escassez cria escassez, entendeu? Eu preciso vibrar prosperidade, vibrar riqueza, para que o dinheiro possa chegar. Vamos desenhar, tá? Aqui está a pobreza, vibrando numa onda, inclusive lenta. Aqui está a riqueza, num campo eletromagnético, numa onda mais acelerada. Então, aquilo que eu vibro é o que retorna. A minha mente é elétrica, o meu coração é magnético. O meu comportamento gira o campo elétrico, magnético, eletromagnético. E aí eu tenho um campo eletromagnético ao meu redor. Imagina que aqui existe um campo que vai e volta, que vai e volta. Então, se eu estou vibrando falta, escassez, o que volta? Mais escassez. Mais escassez. Então, eu cocrio o que eu quero? Eu quero riqueza. Não. Eu cocrio quem eu sou. Tá, mas aí a pessoa, ela tá num estágio onde ela tá numa situação mais com recursos limitados, que significa que ela é aquilo. E aí, como que ela faz para tornar-se abundante? Ela está aquilo. Ela não é aquilo. Ela está pobre, ela está falida, ela está magoada, ela está depressiva, ela é saudável. A essência, a frequência de origem dela, imagem e semelhança do Criador é saúde. Ela está doente. E esse, então, é o nível de consciência que as pessoas começam a despertar. Então, o que acontece? Eu começo a despertar meus níveis de consciência, de saúde, de prosperidade, de abundância. Então, vamos para um exemplo prático. Então, ela está na escassez. E ela vai continuar vibrando na escassez com o conhecimento que ela tem. Então, ela precisa o quê? Reprogramar a mente dela, conhecimento, assistir podcast, ler um livro, assistir um vídeo. E ela vai aprendendo ou faz um treinamento, lógico. Tá. Mas só para compreender, elevar o nível de consciência. Então, ela não é aquilo, ela está. E quando ela compreende que a riqueza não depende do que ela tem, e sim do que ela é, ela já desperta. Cara, então eu preciso vibrar positivo? Sim. Vibrar gratidão? Sim. Eu preciso vibrar abundância? Sim. Como? Me sentindo abundante por ter um copo de água para tomar. É maior do que gratidão. Sim. Vamos para um exemplo. Se a minha história, Elaine, é uma pessoa que teve depressão suicida, passou por 5 tentativas suicidas, tentou tirar sua própria vida, estava morando dentro do meu escritório com os meus filhos pequenos, não tinha o que comer. Quantas vezes eu fui dormir sem comer, né? Tem uma história que eu conto sempre, todo mundo conhece, mas exemplifica muito bem onde eu quero chegar. Eu lembro de uma vez que meu filho perguntou o seguinte, nós estávamos jantando e aí existia um ovo frito lá, 2 ovos fritos e arroz. E aí o meu filho, na época com 5, 4 aninhos, ele perguntou o seguinte, mamãe, você vai comer?
E eu respondi para ele: não, a mamãe já comeu. Mas não tinha comida para a mamãe. Não tinha comida suficiente para eu comer. Se eu comesse, faltaria para eles. Então, falando sobre aonde eu estava, né? Quem eu era? Eu era total miserável. Se eu estou vivendo uma situação dessas, de não ter o que comer, o que me leva a essa situação? É a minha mente, é a minha vibração, é o meu comportamento, a realidade que eu criei, uma realidade criada por vitimização, por ódio, por raiva, por vingança, por sentimento de com que o outro perca tudo, com que a pessoa que fez isso comigo, eu sou vítima. Que a pessoa que fez isso comigo, com que ela perca tudo, com que ela vá para o inferno. É isso que uma vítima pensa. Porque a vítima entende que o outro é culpado pela situação que você está. Só que não é. O outro pode ter feito o que fez, mas cadê a tua parte de ser responsável pela tua própria vida? Então, eu era vítima, miserável, eu era escassez, eu era falta. E na minha geladeira, logicamente, que não tinha nada para comer. Vamos fazer agora só uma ponte para o futuro para chegar para um exemplo. Quem a Elaine é hoje? A Elaine é a primeira mulher no Brasil a fazer 8 dígitos. Mais de 10 milhões de reais em 7 dias. Eu sou a única mulher na plataforma Edusa a faturar mais de 100 milhões de reais. E eu acabei de falar que eu fui dormir sem ter o que comer há poucos anos atrás. O que mudou na minha vida? Mudou a economia? Mudou o presidente? Mudou lá fora? Mudou meu prefeito? Mudei de estado? Mudei de profissão? Não, eu mudei. Lá fora não mudou nada, pelo contrário. Enquanto a economia era incrível, eu passava fome. Quando a economia, e vem pandemia, onde todo mundo fecha os seus negócios, eu estou contratando pessoas, eu estou crescendo, faturando milhões. Então, o que mudou? Eu mudei. Minha consciência mudou, minha mentalidade mudou, meu pensamento mudou. Então, é a mesma realidade. Naquele momento em que eu não tenho o que comer, eu estou vibrando falta, e mais doença, e mais problemas aconteciam. Então, eu precisei desenvolver o ser abundante. E o ser abundante, um exemplo, então. Abrir a minha geladeira, já contei isso, está escrito no livro, tudo. Abrir a minha geladeira. O que tinha para comer? Nada. Nada. Porque tudo que poderia existir para comer, eu já havia inventado algo para os meus filhos comerem. Sabe quando existe uma cebola? Uma mãe faz uma massa, uma mãe faz uma polenta, uma mãe faz... Nossa Senhora! Uma mãe vai fazer... Pode ter farinha, ela vai inventar algo com a farinha. Não existia mais nada para comer. E eu sabia que eu precisava vibrar abundância. Naquele momento. Naquele momento. Eu tinha consciência, porque é um estado de consciência que eu te falei. Eu tinha consciência que se eu continuar vendo a falta, continuar vendo a miséria, eu não vou sair daqui. É um nível de consciência. E eu precisava praticar o exercício da abundância, que era olhar para aquela geladeira e procurar algo para ser grata. E é muito algo para louco ser isso, positivo. Né? E eu lembro que eu abria a geladeira e deixava ela aberta. E eu sentava no chão, escorada na pia, porque eu morava dentro do escritório. Entre a pia e a geladeira era isso aqui. E eu praticava abundância. Eu sentava ali, eu fechava os meus olhos e eu via a geladeira lotada de comida. Eu abria os meus olhos e com os olhos abertos eu via a geladeira lotada de comida. Eu fechava os meus olhos, eu via ela lotada de comida. Eu abria os meus olhos e mesmo vendo ela vazia, eu enxergava ela lotada. E isso, viu como é um estado de consciência? Quando eu saio da falta. Mas é mais do que isso. Eu tenho energia elétrica. Minha geladeira está ligada. Eu tenho um teto. E a maior gratidão disso tudo eu nem falei. A maior gratidão e a maior abundância que eu poderia encontrar dentro de mim, porque eu tinha que sentir gratidão e eu tinha que sentir abundância. Como que eu vou encontrar abundância aqui? É o que as pessoas vão encontrar. E quando eu conseguir vibrar a abundância que os meus filhos comeram, mesmo que eu não comi, eu estou atingindo um nível de consciência. Quando eu estou atingindo a abundância que tem um ovo frito para dividir, eu estou atingindo um nível de prosperidade e abundância. Eu estou pronta para ficar rica. E quando eu deitar com os meus filhos na cama, e só o fato de estar um em cada braço, e eu sentir a maior gratidão que a riqueza pode me trazer, que é dormir com os meus filhos nos meus braços, nada no mundo vai pagar isso. E é disso que nós estamos falando. E a partir daí que aí externamente as coisas também começam a mudar. Exato. Porque a pessoa está na polaridade contrária. Ela não está na escassez apenas. Ela está na reclamação. Ela está no julgamento, ela está na vítima. Então você começa a sair desse estado de vitimazinha.
que colocou o poder da tua vida na mão do outro. Você deu o troféu da tua vida pro outro que te magoou, te traiu, te feriu, te abandonou. E você começa a assumir tua vida e dizer, cara, as pessoas não se importam com a tua vida. E as pessoas não se importam. A vida é de quem? É minha, então eu tenho que me importar. Eu tenho que assumir minha vida de volta. Eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que prover meus filhos. Essa vida é minha. E é nisso que eu começo a me empoderar. E o grande desafio disso é que quando você toma essa consciência, você consequentemente toma a responsabilidade, né? E eu acho que é isso que... Porque é o que a vítima não tem. É. A vítima deu a responsabilidade da vida dela para quem a magoou. E ela vai continuar ali a encarnação inteira. Não sai dali. Não sai nunca. Ela não consegue mudar a vida dela. Vítimas não cocriam sonhos. Tá, mas por exemplo, a pessoa tem essa consciência já. Aí acontece alguma coisa ruim. Por exemplo, sei lá, algum familiar, ela perde algum familiar. Quando ela tem essa consciência, acontece alguma fatalidade, alguma coisa ruim, quer dizer que essa pessoa ela não sofre. Como que é esse processo de você ter essa consciência e ao mesmo tempo que acontece algo inesperado, como é que reage para você não entrar nessa frequência, por exemplo? Primeiro, sim, sofremos. Então você não, também tem momentos... Não, eu não sou um ser de luz. Eu sou apenas a mestra que tem o conhecimento. E eu gosto de me incluir. Porque as pessoas acham que eu não sofro, as pessoas acham que eu não fico magoada, as pessoas acham que eu não tenho problema, as pessoas acham... Eu sou um ser humano igual a qualquer pessoa que está nos assistindo, nos ouvindo. Qual é a diferença? O conhecimento que eu tenho e como eu aplico ele na minha vida. O que muda é... Eu não posso mudar... Vamos lá. Só fazer um download para responder a tua pergunta, que ela é muito boa. A pessoa vai falar o seguinte, mas eu posso mudar a economia do país? Não posso. Eu tenho o poder de mudar a pandemia? Não. Eu tenho o poder, vamos lá, o poder está fora de mim, né? Eu tenho o poder de mudar a minha vida, mas ok, a minha vida agora nesse momento tem pandemia. Eu tenho poder sobre isso? Não. Mas eu tenho 100%, eu posso mudar o mundo, né? Eu posso mudar a economia, o presidente, tudo isso que está afetando aqui os meus negócios, porque a pessoa está falando, né? Não, você não pode mudar. Você não pode, mas você pode mudar 100% de como você recebe isso. Eu não posso mudar lá fora. Eu não posso mudar a economia, mas eu posso mudar 100% de como eu me sinto em relação a isso. Não é o que está acontecendo, é como eu me sinto diante do que está acontecendo. Ok? Isso seria ser uma pessoa fria? Não, é uma pessoa desperta. Uma pessoa desperta. Vamos lá agora para a tua pergunta, porque eu quis trazer um exemplo bem genérico para a pessoa possa entender que a economia, o presidente, o Covid, uma pandemia, não tem como te afetar. É você que se afeta com isso. Se eu tiver com com as minhas emoções equilibradas, confiança, segurança, alta performance, determinação, minhas metas, algo externo vai me afetar? Nunca. Nunca. Por quê? Porque eu decido como eu reajo diante disso. Então, a pessoa que partiu, eu vou sofrer com isso? Vou. Mas eu não vou morrer com isso. Eu vou sofrer, eu vou viver meu luto, vou. Claro que eu vou. Eu perdi minha mãe e passei pelo meu luto, mas eu não permaneci lá. Eu não continuei lá. Então, eu me dou o direito de viver o meu luto. E é necessário viver o luto. É necessário chorar, se vitimizar naquele momento, se angustiar naquele momento. É necessário viver essa emoção. Eu não posso ser vítima uma vida inteira. Mas eu não posso ter medo uma vida inteira. Eu não posso ter raiva uma vida inteira. Mas nesse momento eu estou com raiva. E eu me permito ter essa raiva e sentir essa raiva. E agora eu vou limpar. Por quanto tempo eu me permito? Cara, eu dou o meu acordo. Tem dias que eu estou indignada com alguma coisa. Eu me permito sentir aquilo. E ok, acabou. E quando acaba, senti, vivi, você curou. O problema é a pessoa, não posso sentir isso. Calma, eu não posso sentir, porque eu não posso pensar nisso. Você piorou tua vida, porque essa emoção, ela foi suprimida. Ela foi guardada. E ao ser guardada, ela vai voltar potencializada. Então, quando algo nos acontece, como por exemplo,
exemplo, um luto, eu vou passar por esse luto, eu preciso viver esse luto. Mas quanto tempo eu vou ficar lá? O problema é a pessoa que está lá 1 ano, 2 anos, 5 anos, 6 meses. Afetou a prosperidade dela e a vida dela? Afetou. Então, não é uma pessoa fria, é uma pessoa consciente. E mais do que isso, ela é consciente sobre a morte. Ela tem consciência sobre o que é a morte, sobre o que é a passagem da vida. Ela tem um conhecimento sobre isso que faz com que ela passe por essa experiência de uma forma tão bacana, tão bonita, tão compreensível, que o outro vai entrar no desespero, na depressão suicida, na depressão, na ansiedade. A pessoa desperta, ela tem um significado tão incrível sobre essa passagem de vida, o voltar para casa, que o sofrimento de uma pessoa desperta é totalmente diferente da Matrix. Entendi. Então é mais um lance de como agir ali, de entender o que está acontecendo, do que propriamente seguir aquele automático de fazer as coisas... Eu vou usar 2 termos. Nível de consciência, mas algumas pessoas não vão entender. Vamos usar um termo que as pessoas usam: autoconhecimento. A tua jornada do autoconhecimento. Quanto mais autoconhecimento, mais você sabe lidar sobre as coisas da vida. Que na nossa linguagem de física quântica é nível de consciência que você vai alcançando sobre a vida, sobre o que é a realidade, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, o que viemos fazer. A vida fica fácil, a vida fica simples, é gostoso viver. Nível de consciência é um sinônimo de maturidade? É, de evolução. Todo mundo veio evoluir. A Matrix são os zumbis. Apenas metáforas para, né? Ficar mais claro. O que é o zumbi? O zumbi acorda, dorme, come, transa e a vida dele é isso. Repetidamente até o final da vida. Ele não parou. Cara, mas o que eu vim fazer no mundo?